Oi, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade à nossa disciplina Enfermagem na Saúde da Mulher. Eu me chamo Kellen, sou enfermeira e estou acompanhando vocês nessa disciplina. E hoje nós vamos falar sobre o processo de cuidar no período pré-natal, parto e puerpério. E vamos falar do tópico 4, que fala sobre depressão pós-parto, causa, sintomas, tratamento e diagnóstico e prevenção. Vamos lá falar sobre depressão pós-parto, que é muito comum entre as mulheres, ok? A depressão pós-parto é também conhecida como depressão pós-natal ou puerperal. Em geral, ocorre no primeiro mês após o nascimento do bebê, mas para algumas mulheres ela pode vir em qualquer momento do primeiro ano pós-parto. Vamos lá. Então, significa que não está inteiramente ligado que a mulher só pode desenvolver a depressão logo após o parto. Durante o ano, pode vir em qualquer momento do primeiro ano pós-parto. Durante um ano ainda, essa mulher ela pode desenvolver essa depressão pós-parto, tá? Não pode ser logo após o parto, então no decorrer de um ano, ela ainda pode desenvolver essa depressão, tá? Muitas das pessoas acham, poxa, mas não é mais depressão, o bebê dela já tem quase um ano e agora que essa mulher está deprimida, muita gente acha que é frescura, né? Infelizmente, nós escutamos isso ainda de alguns profissionais de saúde, que isso não é coisa que se diga, porque depressão, ela sendo pós-parto ou depressão normal, não é frescura, é doença e precisa de tratamento. Os sintomas incluem, vamos lá, tristeza, desesperança, sentimento de sobrecarga, irritação, problemas de sono, falta de energia. Então essa mulher ela fica extremamente apática, sem vontade de fazer nada, sem vontade de comer, sem vontade de tomar banho, sem vontade de se cuidar, sem ânimo para coisa alguma, até mesmo cuidar do seu bebê. Para algumas mulheres, a depressão pós-parto pode estar associada a um sentimento de distanciamento. Então, existem algumas mulheres que acham que não vão ser uma boa mãe. Então, elas precisam ficar distantes. A ausência de emoções ou mesmo a emoção negativa em relação aos bebês. Então, entende-se que durante todo esse processo, a mãe ela não consegue criar vínculo emocional com esse bebê. Ela não consegue olhar para esse bebê com um olhar diferente, com aquele olhar de mãe, né? Quem é mãe sabe. Não consegue entender a importância que esse bebê tem. Olhando fisiologicamente, falando fisiologicamente, a depressão pós-parto ela está muito ligada com as alterações hormonais que nós temos. Os nossos hormônios estão todos lá em cima durante a gravidez. E depois do parto, abruptamente, os nossos hormônios eles vão caindo. E isso também causa danos ao nosso corpo, né? E também à nossa saúde mental, que está ligado ao processo de depressão. O que muita gente não sabe, porém, é que entre 40% a 80% das mães podem desenvolver quadros de rebaixamento do humor logo após o parto, que comumente inclui episódios de choro, ansiedade, medo de não ser uma boa mãe, melancolia e dificuldade para dormir. Vamos lá. Durante todo o processo da gravidez, a mulher ela passa por uma transformação no seu corpo, certo? Existem mulheres que engordam muito além do que aquilo que podem, dos quilos que elas podem engordar, né? O saudável para uma mulher, durante os 9 meses ou até 42 semanas, que pode levar a uma gravidez, é engordar 11 quilos no máximo, né? Para essa mulher estar saudável.
Existem mulheres que engordam muito, 20 quilos, 30 quilos durante essa gestação. Então, esse ganho de peso vai mudando a forma que ela se vê. Vai mudando a forma que o parceiro dela enxerga ela, vai mudando a forma que as outras pessoas enxergam. Então, durante esse processo, essa mulher ela fica mais emotiva, né? E logo depois da gravidez, ela não consegue voltar ao corpo que ela tinha antes tão rápido. Existem mulheres que levam anos para voltar ao corpo que tinha, né? Que tem que fazer muita reeducação alimentar, que tem que praticar atividade física, e isso também mexe com o emocional dela. É claro, se uma mulher está estressada, o tempo todo chorosa, sem dormir, isso tudo vai interferir no corpo dela, não vai trabalhar de uma forma, o fisiológico dela não vai trabalhar da forma que tem que trabalhar. Essas alterações de humor costumam aparecer de 2 a 3 dias após o parto e podem durar até 2 semanas. Isso aí é o que eu falei anteriormente para vocês. A queda abrupta dos hormônios transforma todo o nosso corpo e a nossa cabeça também, muitas das vezes, não consegue acompanhar esse raciocínio, né? A gente tem que dar tempo ao tempo, tá? Para o nosso corpo se habituar, entender direitinho. Nosso corpo é muito inteligente, mas a nossa mente, muitas das vezes, não acompanha, né? Então, aquilo ali, por quê? Porque nós somos, movidos e nós somos condicionados pelaquilo que nós ouvimos, o ambiente que nós vivemos, isso tudo também influencia. A depressão pós-parto não é sinal de fraqueza, falha de caráter ou de incompetência para o papel de mãe. Uma das coisas importantes que nós temos que conscientizar os familiares dessas mulheres que estão com depressão, a importância de colocar essa mulher para cima, de falar para ela, pô, olha, vai passar, isso tudo é uma fase, né? Tentar compreender. Não chegar lá e dizer, isso no meu tempo não existia, isso é frescura, essa mulher é preguiçosa, essa mulher não quer cuidar do filho, que não sei o quê. Que muitas das vezes as famílias falam isso para as mães e só prejudicam ainda mais a saúde dessa grávida, a saúde dessa puérpera, que é essa mulher que está com depressão puerperal, então prejudica ainda mais a saúde mental dessa mulher. Porque é aí que ela vai se sentir incapaz mesmo de cuidar do filho. Porque se a mãe dela teve 10 filhos e nunca teve isso, por que ela vai ter? Então ela se sente uma inútil, uma incapaz. Então evitem esses tipos de comentário e passem, né, a falar palavras positivas que incentivem essa mãe. As mulheres que desenvolvem essa forma de depressão não devem ser subestimadas a sua capacidade de ser uma boa mãe, mas devem entender que estão sofrendo de um transtorno psiquiátrico e precisam de ajuda de profissional para sofrer o problema. Eita, professora, problema psiquiátrico é doido. Gente, vamos mudar a mente da gente, tá? Muitas pessoas ainda associam psiquiátrica com loucura. Não é. Todas as pessoas que têm transtorno mental, transtorno psiquiátrico, precisam de psicólogo e psiquiátrico. Quem tem depressão, independente de ser depressão pós-parto, precisa de um psiquiatra e precisa de um psicólogo. Porque o psiquiatra ele vai trabalhar o quê? O fisiológico, passar medicamento. E o psicólogo vai fazer com que você fale das suas emoções, vai compreender de onde está surgindo todo aquele transtorno. Você vai falar com aquele psicólogo o que você não fala para ninguém, o que você não tem coragem de desabafar, o que você acha que se você falar você vai ofender. Uma das coisas também que prejudica muito essas mulheres é que durante todo esse processo ela acha que ela não tem o direito de reclamar, ela acha que ela tem que aguentar tudo só e muitas das vezes acontecem tragédias por conta disso, tá? Não guardem, não comam e não escondam as suas emoções durante todo esse processo. Preciso ser dita, as pessoas precisam falar
para que elas não fiquem doentes, para que elas não desenvolvam essas doenças tão terríveis que são as doenças das almas, a doença da alma, né, que está acabando com tantas pessoas, né, nesse mundo afora aí, que são as depressões, por conta das pessoas não quererem se comunicar. Vamos lá. O aparecimento da depressão pós-parto costuma ocorrer da seguinte forma: 20% das mulheres desenvolvem DPP durante a gravidez. 20%. 38% desenvolvem quando o parto está próximo. 42% desenvolve pós-parto. Então, entendam uma coisa. Depressão pós-parto não está só associada depois do parto. 20% das mulheres podem desenvolver durante a gravidez. Por quê? Se for uma gravidez indesejada, né? Se for uma gravidez que não foi planejada, se essa mulher não tiver uma condição psicológica, não tiver o acompanhamento do parceiro, não tiver acompanhamento da família, não tiver acompanhamento de ninguém está acompanhando essa mulher provavelmente a saúde mental dela não vai estar boa. Se for uma adolescente, também pode desenvolver, engravidou muito cedo, vai pensar em N coisas na vida dela. Poxa, acabei com a minha vida, não vou mais fazer nada, acabou tudo para mim. Então, isso tudo pode, sim, desenvolver uma depressão pós-parto durante a gravidez. Vamos lá. É interessante notar que a depressão pós-parto não é uma doença exclusiva das mães, tá? Pais também podem ter depressão pós-parto. Como assim, professora? Pai vai ter depressão pós-parto? Sim, acontece. É um ser humano igual a gente, que tem emoções, que tem medos, anseios. Então, eles também podem passar por esse processo também. E tal como acontece com as mulheres, os sintomas depressivos podem fazer com que eles tenham dificuldade em cuidar de si mesmo e de seus filhos. Além dos sintomas clássicos, podem aparecer comportamentos, vamos lá, como trabalhar demais para escapar da vida doméstica, exceder-se na bebida ou ser impulsivo. Há quem inicie um caso extraconjugal justo nessa fase, por exemplo. Então, entende-se que é uma fase que a mulher está mais precisando do seu parceiro, né? E aí descobre que esse homem está tendo um caso extraconjugal fora do seu casamento, no período em que essa mulher está o quê? Né? Como a gente fala, de resguardo, precisando da companhia do seu parceiro, precisando que ele esteja ali com ela durante a noite, né? Porque é a hora que nós mais precisamos do parceiro do lado, é a noite, que é a hora que nós temos que nos acordar milhões de vezes para amamentar essa criança, né? Existem mulheres que sofrem muito durante a amamentação. A amamentação não é essa maravilha que todo mundo fala, gente. A amamentação é real. A amamentação real, o peito, o seio, tem fissura, sangra, dói. Existem mulheres que sofrem muito durante esse processo. Então, é importante que o parceiro esteja com ela do lado. Mas, infelizmente, existem parceiros que também podem desenvolver depressão pós-parto e acabam tendo esse tipo de comportamento. Segundo Netina 2017, não há um consenso quanto à classificação da depressão pós-parto. As condições mais comuns geralmente são classificadas como: primeiro, tristeza da maternidade, tristeza puerperal, tristeza pós-natal, tristeza materna, tristeza do 3º e 4º ou 10º dia. O que nós temos que entender durante todo esse processo, que é o processo do cuidar, né, do pós-parto, do processo puerperal, é que essa mulher, durante esse processo, ela precisa de um olhar diferenciado. É claro que não vão ser todas as mulheres que nós vamos atender que vai desenvolver a depressão. Mas existem sinais e sintomas que durante aquele atendimento que nós fazemos, que é o atendimento, né, a primeira puericultura dessa criança,
né? A primeira consulta dessa criança, nós vamos observar como é que está o relacionamento afetivo, né? Como é que está a ligação, o vínculo dessa mãe com essa criança. Nós pedimos para essa mãe sentar, colocar esse bebê para mamar e nós vamos observar o contato visual dessa mãe. Geralmente, claro que toda regra tem sua exceção, as mães que estão com depressão pós-parto, elas evitam o contato visual com seu filho durante essa amamentação. Por quê? Porque elas não querem gostar dessa criança. Elas estão doentes, então elas não querem ter vínculo com essa criança. Diferente das mães que estão bem, saudáveis, com a mente boa, quando está amamentando seu filho, ela tudo ao seu redor perde o sentido, porque ela quer estar aqui olhando para o seu bebê, quer estar aqui passando a mãozinha na cabeça, quer estar cheirando a sua criança, quer estar lambendo a sua cria, como nós falamos, né? A mãe que está com depressão, ela já não tem esse tipo de comportamento. Então, durante essa consulta, nós temos que observar sinais, tá, de comportamento dela para que a gente comece a cuidar dessa mãe. De forma sutil, é claro que muitas mulheres não vão ter coragem de falar que estão passando por isso. Muitas dessas mulheres vão achar que é fraqueza, como nós falamos lá no início. Então, nós, como profissionais de saúde, nós temos que ter a sensibilidade em relação a todo esse processo que essa mulher está passando, ok? 2, depressão puerperal ou pós-natal. 3, psicose puerperal ou pós-parto. Essas são as classificações. 4, transtorno do pânico puerperal. 5, transtorno obsessivo compulsivo puerperal. Lembrando que nós não temos uma classificação correta e aí essa classificação ela vai ser colocada, né, ou dada como diagnóstico de acordo com os sinais e sintomas que essa mãe estiver passando. Causas e fatores de risco que podem acontecer, fatores sociais, fatores culturais, fisiológicos, psicológicos, podem contribuir para a depressão pós-parto. Entre os fatores predisponentes estão, vamos lá, primeiro, eventos estressantes durante a gravidez ou puerpério. A letra A, lá na nossa apostila, está exatamente assim, perda de um ente querido, feto, recém-nascido, cônjuge ou outro filho. B, doença de um ente querido, isso tudo pode interferir. C, dificuldade financeira, também. Perda do emprego, mudança para outra região, residência ou emprego. Isso tudo interfere na qualidade, né, de assistência que essa mãe vai dar para essa criança durante o puerpério. Relacionamentos interpessoais. Número 2, insatisfatório ou conflitos conjugais. Quase que não sai. 3, apoio inadequado. 5, história de abuso sexual ou violência doméstica. É importante nós conversarmos com essas mães durante todo o pré-natal. É por isso que é tão importante realizar, né, aquelas rodadas de conversa, né, com essas mães. Quando nós vamos conversar, aí nós pedimos para os psicólogos participarem, né, que são as equipes auxiliares da estratégia de saúde da família, para que eles possam trabalhar com essas mães que já sofreram esse abuso, para que elas não possam desenvolver uma depressão pós-parto. Níveis altos de ansiedade, comportamento neurótico e depressão ou sofrimento emocional. Mães com idade menor de 25 anos, mães solteiras, problemas de saúde do bebê, né? Se esse bebê ele nasce com alguma deficiência, nasce com alguma doença, é claro que essa mãe ela tem que ter um apoio muito maior ainda da sua família, do seu parceiro, de amigos, né? Dos parentes mais próximos. Então, precisa sim ter um apoio diferenciado.
e quando essa mãe, né, essa puérpera chegar no atendimento, ela precisa ter um olhar diferente em relação ao cuidado dela. Gravidez indesejada, dificuldade para amamentar, bebês de temperamento difícil, existem crianças que dormem o dia inteiro. Quando chega a noite, eles passam a noite acordados. E aí a mãe não dorme, porque a mãe não consegue dormir enquanto o bebê não estiver dormindo. Aí o sono ele interfere muito na nossa saúde, tá? Na nossa saúde mental, na nossa saúde física. Então, bebês, né, com temperamento difícil, essa mãe ela não consegue amamentar essa criança, tá com dificuldade para esse bebê pegar. Por isso que é tão importante, na primeira consulta de enfermagem, nós pedirmos para essa mãe colocar esse bebê para amamentar, para a gente já analisar as duas coisas. Se essa mãe está conseguindo colocar esse bebê para amamentar corretamente, tá? Se a pega está correta e se ela está tendo vínculo com essa criança. 13. Mulheres com história de tensão pré-pós-menstrual grave, né? Tensão pós-menstrual grave. Então, existem mulheres que têm uma TPM pós-menstrual e isso tudo interfere também. Tudo está ligado aos nossos hormônios, tá? Os nossos hormônios, eles definem muita coisa na nossa vida, principalmente na vida e na saúde da mulher. As manifestações clínicas e os sintomas das depressões pós-parto são semelhantes aos sintomas de depressão, tá? Bem parecidos. O maior que pode ocorrer em qualquer indivíduo. Então, a depressão, sem ser a depressão pós-parto, ela tem exatamente os mesmos sintomas, só que não inclui uma criança, né? Não inclui uma criança que precisa ser tratada pela mãe, que precisa da atenção da mãe. É por isso que essa mãe ela tem que ter um atendimento diferenciado, tem que ter o apoio do psiquiatra, tem que ter o apoio do psicólogo, porque essa pessoa, essa mãe, ela precisa estar cuidando de outra pessoa, que é uma criança, é um bebezinho. Então, ela precisa sim ser tratada da melhor forma possível. Como já referido, a maioria das mulheres apresenta quadros de tristeza e melancolia nas primeiras 2 semanas, né? Nas primeiras 2 semanas, essa mulher começa a apresentar. Se ficar, né, se continuar, aí sim nós precisamos ter o acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Nas primeiras 2 semanas pós-parto, não chegam a desenvolver a depressão propriamente, né? Por quê? Porque é só mesmo a queda dos hormônios. Então, essa depressão ela não desenvolve. E isso, mesmo assim, ela tem que ser observada. A confusão mental pode acontecer períodos prolongados e exagerados de irritabilidade, mau humor, hostilidade ou fadiga. Essa mulher vai estar extremamente estressada, fadigada, né, cansada o tempo todo, irritada, ninguém pode falar com ela, ninguém pode pedir nada, a criança não pode chorar, que ela vai estar impaciente. Então, isso tudo tem que ser observado. Enfrentamento ineficaz, retração social e resposta inadequada ao bebê ou à família. Ela com certeza não vai querer ter contato direto com esse bebê, né? É por isso que os familiares também, as pessoas que estão próximas dessa puérpera, elas precisam chegar com o parceiro, né? Se essa mulher tiver um parceiro, se ela for casada, e comentar, porque geralmente os homens trabalham fora de casa, eles não passam um dia dentro de casa, então eles não têm como observar. E homem também não é muito de observar esse tipo de coisa. Já as pessoas que estão constantemente com ela precisam sim ter um feeling em relação ao comportamento dessa mãe. Perda de interesse pelas atividades habituais, essa mulher não vai ter vontade de fazer exatamente nada, né? Não vai querer mais fazer nada. Insônia e distúrbio de sono, cefaleia, que é o quê? Dor de cabeça constante, constipação intestinal e transtorno de GI, que é do trato, né? Queda de cabelo, dismenorreia,
Dificuldade com a amamentação, reatividade sexual reduzida. Então, vamos lá. Existem mulheres que depois que tem o bebê, depois que tem seus filhos, reclamam muito da perca do libido. E isso geralmente interfere na relação dela com o seu parceiro. É claro, né? Lembrando que o sexo ele é fisiológico, nós precisamos disso. Mas existem mulheres que realmente depois do parto, o libido dela fica zero. E quando o libido dela fica zero, vai prejudicar a saúde dela e vai prejudicar a saúde do casamento dela também. É importante que essa mulher ela não tenha vergonha, é importante que durante, né, essa consulta que nós vamos fazer, claro que é uma consulta privativa do enfermeiro, mas os nossos técnicos de enfermagem, eles têm que estar cientes de tudo que acontece, porque eles também começam a observar e eles têm, né, um feeling diferente para falar. E muitas das vezes quem faz a ficha dessa paciente são os técnicos e durante essa conversa já pergunta como é que tá. Essa consulta, da maioria das vezes, é feita dentro da estratégia de saúde da família, então é na unidade básica de saúde. Esse técnico ele já pode ter um contato mais com essa mãe, com essa puérpera, né? Já pode ter uma intimidade, assim, mas com ela, e aí, como é que tá o bebê, como é que tá o casamento? E essa mãe pode se abrir com esse técnico e ele já está com a anteninha ligada para falar para a enfermeira e na hora da consulta a enfermeira já ter uma conversa, né? Sutilmente, claro, para não invadir o espaço do cliente. Conforme Pinheiro 2020, os sintomas de depressão pós-parto incluem todos aqueles citados anteriormente, mas dificuldade de ligação com o seu bebê, redução do interesse em tarefas que antes eram prazerosas, afastamento da família e dos amigos, pensamentos de prejudicar a si mesmo ou ao bebê, aí precisa ser observado mesmo, porque aí já está colocando um inocente em risco. Então, muitas das vezes, essas mães elas têm que ser afastadas do seu bebê quando a situação chega a esse nível. Fadiga abrupta ou perda de energia, intensa irritabilidade ou raiva, intenso medo de não ser uma boa mãe, né? Esse sentimento ele é muito comum, principalmente nas mães de primeira viagem, que elas não conseguem, elas acham, né, que elas não vão conseguir ser uma boa mãe, mas digo para vocês que a mulher ela já nasce com esse dom, né? Nós já nascemos sabendo amar, né? Então, aquelas mulheres que desenvolvem, tá? O feeling para a maternidade, eu estou falando das mulheres que têm o prazer de ser mãe, tá? Não aquelas mulheres que não têm vontade ou que só tem o menino e larga no mundo, né? Aí são diferentes. Sentimentos de inutilidade, vergonha, culpa ou inadequação. Ansiedade grave e ataques de pânico, isso aí é muito comum. Pensamentos recorrentes de morte ou mesmo até de tirar a própria vida. A psicose pós-parto. Essa psicose pós-parto, ela é uma das mais perigosas, porque nós estamos, o bebê está em risco, né? Apesar de ser raro, tanto o suicídio materno quanto o infanticídio, que é quando tira a vida de uma pessoa inocente, né, de um bebezinho, são situações que podem ocorrer principalmente se a mãe desenvolver um quadro de psicose pós-parto, que é como se fosse a forma mais grave da depressão pós-parto. A psicose pós-parto acomete cerca de 0,1% das mães e costuma surgir nas primeiras 2 semanas pós-parto. Os seus sinais e sintomas são, observem, prestem bem atenção, confusão mental ou desorientação, pensamentos obsessivos sobre o bebê, alucinações e delírios, paranoia, tentativas de prejudicar a si mesmo ou ao seu bebê. A psicose pós-parto é uma emergência médica. Se você pensa em fazer mal a si ou ao bebê,
ou tem algum familiar que se encontra nessa mesma situação, procure ajuda médica imediatamente. Lembrando que, como eu comentei anteriormente, a maioria das mães, né, quando estão no seu primeiro filho, ou até mesmo no segundo, não tem regra, tá, gente, para desenvolver uma depressão pós-parto. A mulher pode ter tido 10 filhos. No último, ela pode desenvolver uma depressão pós-parto. Ou ela pode ter um único filho na vida e ela desenvolver uma depressão pós-parto. Isso não tem como, não tem um padrão determinado para dizer se essa mulher pode desenvolver ou não, tá? Existem fatores que podem influenciar, como nós vimos lá na frente, né? Que podem fazer com que essa mulher desenvolva essa depressão pós-parto, mas não existe uma regra. E o diagnóstico dessa depressão pós-parto? Como é que nós vamos fazer? A depressão pós-parto pode ser classificada como leve ou grave, de acordo com os sintomas. Se a paciente tiver 5 a 6 dos sinais e sintomas listados anteriormente, tá? E abaixo que nós vamos falar, ela é classificada como portadora de depressão pós-parto, leve a moderada. Se tiver de 7 a 9 sintomas, a sua depressão é classificada como grave. Então, essa mulher ela precisa ter um olhar muito diferenciado, ter um cuidado diferenciado, tanto da equipe de enfermagem, como da família e como de todas as pessoas mais próximas, tá? Para ser depressão, os sintomas precisam interferir com a vida da mulher de forma pessoal, social e profissional. Não podem ser atribuídos a efeitos diversos de medicamento, tá? Nem estar relacionados a problemas de saúde previamente desconhecidos. Então, existem mulheres que estão tomando medicação, tá dormindo muito, tá não sei, não podem ser associados. Tem que ver, por isso que é tão importante nós termos o histórico dessa mulher, antes de diagnosticar essa depressão. É claro que quem faz esse diagnóstico só são os médicos especialistas na área, tá? Nós vamos poder o quê? Nós vamos indicar, tá? Essa mãe, essa puérpera, para que ela seja acompanhada pelo especialista. Mas o diagnóstico sempre será do especialista. A reavaliação e o manejo. Os sinais e sintomas podem passar despercebidos, dificultando o diagnóstico da depressão. Existem vários instrumentos de avaliação destinados a realizar uma triagem das mulheres que possam necessitar de uma avaliação mais detalhada para a depressão. O instrumento de triagem psicossocial pode ser usado pela enfermeira ou pelo médico como meio de comunicação. As perguntas devem ser apresentadas com empatia e imparcialmente para estimular as respostas honestas da cliente. Então, você tem que ter empatia, tem que se colocar no lugar dessa mãe, né? Tem que deixar ela bem à vontade, passar confiança para ela poder falar. Lembrando que muitas das mulheres têm vergonha de ter a depressão pós-parto, porque nessa fase elas estão se sentindo inútil. Imagine uma mulher que desejou tanto ter um filho, tanto, existem mulheres que fazem tratamento para engravidar, sofrem com aquele monte de hormônio, né, que ela toma, sofrem por uma gravidez de risco, e nasce o bebezinho e ela não consegue amar essa criança. Imagine só como fica a cabeça dessa mulher se essa mulher não conseguir amamentar o seu filho. Ela se sente uma inútil, sente como se tudo aquilo que ela tivesse feito não tivesse valido a pena. Então, de forma sutil, com empatia, nós vamos colocando umas perguntas, né, para que essa mulher possa ter confiança e se abrir com a gente. O tratamento da depressão pós-parto costuma ser feito com sessões de psicoterapia e uso de medicamentos antidepressivos.
A psicoterapia ajuda a ganhar recursos internos para lidar com a causa do sofrimento. O yoga, a meditação e outras práticas integrativas podem atenuar sintomas de estresse e ansiedade. É muito importante, tá? Existe pessoas, eu sei que existem vários pensamentos, né? Mas o yoga, a meditação, ela relaxa muito a mente. É claro que existem pessoas que conseguem meditar no meio de um monte de barulho, mas a gente pode aprender, né? Nós estamos nesse mundo para evoluir. E tudo aquilo que é para agregar à nossa saúde é importante que se aprenda. A meditação é uma forma muito, muito, muito boa para a gente ter concentração, para a gente conseguir acalmar, né? Então é importante que a gente possa sim passar esse tipo de tratamento para essas mulheres. Já medicamentos antidepressivos são indicados em quadros graves ou moderados. Com o tratamento adequado, a depressão pós-parto geralmente desaparece dentro de 6 meses, tá? Se for cuidado, diagnosticado, tratado de forma certa. Senão, existem mulheres que ficam muito tempo com um quadro depressivo e às vezes até cometem tragédias por conta disso. Em alguns casos, o quadro pode durar mais tempo, tornando-se depressão crônica. Aí ela já deixa de ser uma depressão pós-parto e a pessoa fica um depressivo, né, crônico, que muitas das vezes vai ficar precisando tomar medicamento pro resto da vida. Pacientes não tratados de forma adequada tendem maior risco de evoluir para uma depressão crônica. Então, por isso que é tão importante o nosso olhar diferenciado. Tá, gente? Eu costumo dizer que toda vez que eu vou tratar uma mulher, eu gosto de ser tratada, eu gosto de tratar essa mulher da maneira que eu gostaria de ser tratada. Né? Então, toda vez que você for a fazer um atendimento para uma mulher, trate esse cliente, esse paciente, como você gostaria de ser tratada. Eu sei que muitas das pessoas vão dizer, é muito fácil falar, né, professora, porque, fulano faz desse jeito. Mas nós temos que entender o seguinte, que tipo de profissional você vai querer ser? Você vai querer ser um profissional igual aquele que você está criticando, ou você vai querer ser um profissional melhor? Um profissional que as pessoas vão olhar para você, um dia vão encontrar você e vão dizer, nossa, essa técnica de enfermagem ela é excelente, ela é maravilhosa, ela trata a gente muito bem. É assim que você quer ser lembrada? Ou você quer ser lembrada como uma técnica que, mesmo sendo mulher, não consegue tratar uma mulher com empatia e respeito? Ok? A decisão sempre é nossa. Quanto à medicação, é indispensável selecionar uma opção entre aquelas sugeridas, seguras, na gestação e no aleitamento. Recentemente, foi aprovado nos Estados Unidos o primeiro medicamento específico para a depressão pós-parto, a brexanolona, que é esse medicamento aqui. Tá claro que aqui está o nome de marca, mas aqui embaixo está o seu componente ativo. Aplicada no hospital diretamente na veia, ela começa a agir em 3 a 5 dias. Os antidepressivos costumam levar 2 semanas. Então, claro que o prognóstico dessa mulher tomando essa medicação vai ser muito mais rápido. Mas o custo é alto e mais estudos são necessários para saber se a eficácia se mantém. Então, se é um medicamento que o tratamento dele pode ser feito com uso prolongado, né? Se é um medicamento que tem mesmo eficácia. Os antidepressivos mais utilizados são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tá? Que é um hormônio, por exemplo, a sertralina, a fluoxetina, o citalopram ou a paroxetina. Esses medicamentos, eles são inibidores seletivos da serotonina, que é um hormônio que dá a sensação de bem-estar. Os inibidores seletivos da serotonina,
e da noradrenalina, por exemplo, são o doloxenina, o brubronina e o nirtazapina. Esses também são utilizados. A melhora dos sintomas surge dentro de 1 a 2 semanas, mas é importante que a mãe entenda que a sua boa resposta não autoriza a interrupção do tratamento. A suspensão precoce dos medicamentos geralmente leva a episódios de recaída da doença. Então, é importante salientar para essa mãe que ela precisa fazer o tratamento bem direitinho, tomar as medicações e na hora exata o médico vai fazer o desmame dessa medicação e ela não vai ficar dependente dessa medicação para o resto da vida, tá? Para evitar a depressão pós-parto, o que pode ser feito? Os estudos mostram que o aconselhamento precoce reduz em 39% da probabilidade de surgir depressão durante a gravidez ou depois. Então, uma boa conversa, né? Se essa mulher já está com sinais e sintomas durante a gravidez, é importante que ela já seja acompanhada pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Perguntar, vamos lá. Como os familiares podem ajudar? Pergunte em vez de oferecer algo. Questione. O que posso fazer? Certo? O que eu posso fazer? Em que eu posso lhe ajudar? É tão bom a gente ouvir isso, né? Principalmente quando nós estamos precisando de ajuda e nós não temos coragem de pedir. Então, para essas mães, é importantíssimo ouvir essa frasezinha. O que posso fazer? Para algumas mulheres, receber almoço da sogra todos os dias é um sonho. Para as outras, passa um recado sobre sua incapacidade. Quando você pergunta assim, o que eu posso fazer? Você está dando opção para que ela diga se ela quer ajuda ou não. Agora, quando você chega lá já fazendo as coisas, se metendo na casa dela, levando o almoço para o filho todo dia, querendo fazer tudo, você está invadindo o espaço dessa mulher e aí na cabeça dela mostra mesmo que ela é incapaz de cuidar do filho e é incapaz de ter uma família, que ela não consegue cuidar nem dela, nem do filho e nem do marido, certo? É claro que o marido ele não precisa ser cuidado, porque ele já é grande, ele não é incapaz, mas nós mulheres sabemos que nós temos essa, carga aí que nós levamos na nossa costa aqui, que nós temos que ser perfeita o tempo todo, como mãe, como mulher que trabalha fora, como dona de casa, né? Então isso pesa muito, principalmente quando essa mulher está com depressão. Encoraje. É importante que o companheiro, especialmente, dê apoio às decisões tomadas pela mulher no pós-parto. Assim, a segurança dela para cuidar do bebê acaba fortalecida. Escute, fale menos e ouvir mais é essencial, principalmente no caso das mães de primeira viagem, se ela receber críticas e sugestões de todos os lados, pode achar que está fazendo tudo errado. Fale menos e escute mais. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? E muitas das vezes a gente fala mais do que tudo. Eu, pelo menos, falo mais do que tudo. A prof fala muito, né? Mas eu sou uma professora, então eu preciso explicar. Mas nos momentos que nós temos que ficar em silêncio, nós precisamos ficar em silêncio. Informe-se, dissemine, disseminar os mitos como de que toda mãe com depressão deve ser afastada do seu bebê pode ser extremamente danoso. Essa hipótese, aliás, é considerada somente em situações extremas. Lembra da psicose? É quando nós diagnosticamos, quando o médico, o psiquiatra, o psicólogo realmente ele tem um diagnóstico fechado, esta mulher não tem condição de ficar com essa criança. Aí sim, se toma uma atitude de afastar essa criança dessa mãe, porque a criança está correndo risco. Fora isso, não pode, tá? Isso pode ser muito danoso.
Essa hipótese só pode ser considerada somente em situações extremas. Fique atento, comentários bem intencionados podem ferir, ok? Ouvir, não vai desistir de colocar o bebê no berço, justamente no dia em que se encontrou a calmaria no spling pode desanimar. Existem certos comentários, né, que nós temos que pensar em engolir. Em algumas situações, principalmente dessas mães, nós temos que ser assim, tá? Elas têm que pedir ajuda, elas têm que sentir confiança, certo? Elas precisam ter confiança nas pessoas que estão perto dela para elas poderem se sentirem fortes. Não ignore. Nada de subestimar a possibilidade de uma mulher ter depressão. Antes de dizer que depressão pós-parto é assim mesmo, procure escutar mais e sugira o aconselhamento com um profissional, tá? Eu falei lá no início, né? Depressão, depressão é frescura, é coisa de mulher fraca, é coisa de mulher que não tem o que fazer. Gente, não é, tá? Então, aos familiares, vocês que são técnicos de enfermagem, nós somos formadores de opiniões, não adianta nada vocês aprenderem, né? Estarem ouvindo, estarem lendo, estarem escutando todas essas videoaulas, se vocês não vão passar à frente aquilo que vocês estão aprendendo. Eu tenho certeza que todo mundo tem uma grávida, um parente, alguém que já passou por esse trauma. E é importante que essas informações sejam levadas adiante, para que mulheres possam passar por esse período, que não é uma coisa do outro mundo, mas que seja com menos danos possíveis a essa mãe e à vida desse bebê também. Ok? Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau!